Para você que nasceu em Ipatinga ou adotou essa cidade como seu lar, você conhece a história do município de Ipatinga? Ainda não? Então sentem-se, crianças, que o Psicanalha vai contar uma história para vocês. Aproveita, deixa e vai lá e faça a sua pipoca e acompanhe comigo esta viagem ao passado pela história do município de Ipatinga. Chama os Tupi-Guarani pra vinheta, DJ. Vem com o Psicanalha nesta viagem pela história de Ipatinga, nas Minas Gerais. Ipatinga é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, na região sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence à região metropolitana do Vale do Aço, estando situado a cerca de 210 quilômetros a leste da capital de Minas. Ipatinga, aço e alma. Ocupa uma área de pouco mais de 164,8 quilômetros quadrados, sendo aproximadamente 54 quilômetros quadrados em área urbana. E sua população em 2019 era de 263.410 habitantes, posicionando-se então como o 10º mais populoso do estado de Minas Gerais. A sede do município localiza-se nas proximidades do local em que as águas do rio Piracicaba se encontram com o Rio Doce. Mas para conhecermos melhor a história de Ipatinga, vamos voltar ao passado. Colonização da região. A exploração da região, conhecida inicialmente como Sertões do Rio Doce, teve início no final do século XVI, em expedições à procura de metais preciosos. No entanto, o desbravamento dessas terras foi proibido no começo do século XVII, a fim de evitar um contrabando do ouro extraído nas redondezas de Diamantina. O povoamento foi liberado em 1755, no século XIX. Durante o mandato de Dom Pedro I do Brasil, bandeirantes estiveram aqui na região, onde constataram a presença de indígenas. Ainda assim, até o século XX, a área de Ipatinga não se reportou uma significativa colonização. Por volta de 1920, já existiam pequenos núcleos habitacionais nos atuais bairros Barra Alegre, Ipaneminha, Taúbas e Bom Jardim. Frutos de apossamentos de terra, ou no caso do Ipaneminha, pontos de parada de uma estrada por onde passavam tropeiros rumo a Ouro Preto e Diamantina. A localização da estrada de ferro Vitória a Minas, pelo leste mineiro, no entanto, vinha estimulando o desenvolvimento populacional das áreas próximas das margens do Rio Doce e Piracicaba. Assim como viria a ocorrer na região do Vale do Aço, em 1º de agosto de 1922, foi inaugurada a estação Pedra Mole. Sob a égide da cultura japonesa,
ergue-se às margens do Rio Doce o Vale do Aço. Ipatinga é, em termos de amplitude dimensional, um prolongamento daquela civilização mesclada à diversificação brasileira. Ipatinga 67, novembro 15. Um vasto complexo de obras realizadas pelo Sr. Jamil Serini Salles, prefeito municipal, em apenas 240 dias de administração. 6 horas da manhã. Esplende a alvorada. As notas musicais brincam no espaço, trazendo alegria ao laborioso povo de Ipatinga. Tudo é festa. Nas ruas centrais, desfila a Corporação Musical Santa Cecília. A cerimônia religiosa congrega o povo alegre. Missa campal. Dom Marcos Antônio de Noronha, bispo da diocese de Itabira, ergue sua voz a Deus, voz que ecoa na multidão fervorosa. Além do prefeito, Sr. Jamil Serini Salles e senhora, personalidades ilustres estavam presentes. Doutor Amaro Lanari Júnior, presidente da Uzi Minas. Sr. José Joaquim de Moraes, presidente da Câmara Municipal. Deputado Carlos Cota e outros. O povo de Ipatinga, responsável direto pelo êxito da administração municipal. Os operários, sustentáculo inegável do progresso da região. O prefeito Jamil Serini Salles idealizou o Palácio dos Três Poderes. O lançamento da pedra fundamental simboliza o início do grande empreendimento. Esta pazinha serviu para o lançamento da pedra fundamental da Uzi Minas, o maior parque siderúrgico da América Latina. Perante a multidão, é lançada a pedra fundamental do GAME, Ginásio de Assistência ao Menor, cujo objetivo é dar maior segurança e bem-estar ao menor. Aqui será erguida a cidade industrial da Ipatinga. A seguir, o prefeito Jamil Serini Salles inaugura a Câmara Municipal. 200 metros quadrados de bom gosto e sobriedade em linhas arquitetônicas. Verdadeira multidão aplaudiu o hasteamento das bandeiras. Em seguida, os alunos do ginásio estadual João 23 ofereceram um maravilhoso show de arte coreográfica, formando o brasão municipal, delirantemente aplaudido. A fita simbólica é cortada e o prefeito, Sr. Jamil Serini Salles, acompanhado pelas autoridades presentes, tomou assento no plenário. A emoção é grande.
discurso em que sintetizou com rara felicidade a sua política de administração, o prefeito Jamil Serim de Sales entregou ao povo de Ipatinga a nova cidade quase totalmente asfaltada, rede completa de energia para todos os bairros, mais de 50 quilômetros de estradas ligando todos os bairros, 30 quilômetros de rede de água e de esgoto, 30 mil metros quadrados de calçamento em blocrete, abastecimento de água para mais de 100 milhões de litros diários, 5 postos de saúde em funcionamento e todos os grupos escolares completamente restaurados. Durante as solenidades foi entregue ao capitão Francisco Pereira Xavier, grande benfeitor da cidade, o título de cidadão honorário. O ponto alto da solenidade de inauguração foi a entrega ao engenheiro Amaro Lanari Júnior, presidente da Uzi Minas, do título de cidadão honorário. O engenheiro Amaro Lanari Júnior, recebendo das mãos do prefeito, Sr. Jamil Serim Sales, a chave da cidade de Ipatinga. Fizeram uso da palavra o vereador Gercindo Francisco Estevão, o vice-líder da bancada do MDB, Sr. Guilherme Souza da Cunha, o representante da arena local, Sr. Darcy de Souza Lima, o cidadão Camilo José da Silva, o ex-deputado estadual, Dr. Carlos Magalha, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ipatinga. Terminando as solenidades, foi realizado um show musical que reuniu os mais destacados artistas da televisão mineira. Estão de parabéns os ipatinguenses. Torna-se imprescindível que este governo continue merecendo a colaboração de todos,
pois não há nação rica quando são pobres os municípios. Trabalhar para o engrandecimento de Ipatinga é trabalhar para o progresso do Brasil. É preciso projetar o sentido da empresa como fundamento básico da produção. Estação Pedra Mole, próxima ao atual bairro Cariru. E no mesmo ano foi construída a Estação Nossa Senhora, onde surgiu o povoado de Córrego de Nossa Senhora ou Horto de Nossa Senhora, no atual bairro Horto. Nesse local foi criada a primeira farmácia da região metropolitana do Vale do Aço, pelo farmacêutico e futuro político Raimundo Alves de Carvalho. A estação Pedra Mole foi desativada poucos anos depois de sua inauguração, devido a uma alteração no traçado da estrada de ferro Vitória-Minas. E o novo terminal foi construído no atual centro de Ipatinga. Em 1924, houve a fundação da Estação do Calado, em Coronel Fabriciano, onde se instalou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, na década de 1930. Vastas áreas foram adquiridas com o objetivo de centralizar a extração de madeira pela região, visando alimentar seus fornos em João Molevade. Todavia, apenas Coronel Fabriciano experimentou um desenvolvimento populacional e urbano entre as décadas de 30 e de 40. Intensificando com a instalação da Acesita em 1944, culminando em sua emancipação do município de Antônio Dias em 1948. Em 12 de dezembro de 1953, o povoado de Ipatinga foi elevado a distrito de Fabriciano. A presença das carvoarias da Belgo-Mineira e da Acesita incentivou o fluxo comercial na localidade, que também foi beneficiada pela construção da usina hidrelétrica de Salto Grande, situada no município de Braúnas. O maquinário destinado a obras deste complexo era descarregado no povoamento, onde era armazenado e aos poucos transportados até a barragem. Mesmo assim, o distrito de Ipatinga atraiu pouca atenção da sede até o final da década de 1950. Até então, as suas principais atividades econômicas ainda foram ligadas à agricultura e pecuária. Expansão econômica e siderúrgica. Em 1956, uma comissão japonesa visitou o então distrito de Ipatinga, sendo escolhido como sede da instalação da Usiminas. Para essa decisão, foram levados em conta a topografia apropriada, pequena distância entre fontes de matéria-prima e centros consumidores, disponibilidade de recursos hídricos, abundância de energia elétrica, malha ferroviária local e proximidade com outros centros cirúrgicos. Com as notícias da construção da siderúrgica que se instalaria na região, foi grande a chegada de novos moradores antes de sua instalação. Isso aumentou a necessidade de um planejamento urbano para a cidade. Com a instalação da Usiminas em Ipatinga, houve a construção de bairros inteiros destinados a servir de abrigo aos seus trabalhadores, sendo o Horto o primeiro deles. Até essa ocasião, o povoamento contava com cerca de 60 casas e 300 habitantes. A Usiminas entrou em operação em 26 de outubro de 1962, após o então presidente do Brasil, João Goulart, acender o alto forno pela primeira vez, permitindo a primeira corrida de guza. Conflitos urbanos e emancipação. Protestos de trabalhadores da Usiminas contra as más condições de moradia e trabalho, além de agravantes como humilhação que sofriam ao serem revistados antes de entrar e sair da empresa, reforçaram a opressão de tropas militares, sob ordens do governador mineiro José de Magalhães Pinto, em 7 de outubro de 1963. Cerca de 6.000 trabalhadores em greve à frente da portaria da empresa foram alvos de 19
69 soldados no alto de um caminhão que puseram-se a disparar contra os operários. O episódio, conhecido como Massacre de Ipatinga, resultou oficialmente em 8 mortes e 79 feridos, apesar de tais números sempre ter sido contestados. Houve, nos meses seguintes ao massacre, aumentos salariais, a substituição do quadro de vigilantes e a condenação dos soldados envolvidos em agressões e no massacre. O golpe de Estado no Brasil em 1964, no entanto, derrubava o então presidente sindicalista João Goulart, dando início à ditadura militar. Isso culminou na prisão de sindicalistas e líderes de movimentos trabalhistas locais e na absolvição dos policiais envolvidos. A construção dos conjuntos habitacionais também foi intensificada no decorrer da década de 1960. Havia cerca de 20 mil habitantes no distrito em 1962. Sob a influência do massacre de 1963 e de uma quebra de aliança entre o prefeito fabricianense Magalhães Pinto, no entanto, uma nova comissão conseguiu a aprovação da emancipação de Ipatinga pela Secretaria de Interior do Estado em 28 de abril de 1964. No mesmo processo também houve a emancipação do distrito de Timóteo, desmembrando de Coronel Fabriciano, além de João Molevade de Bela Vista de Minas. A notícia da independência de Ipatinga e Timóteo foi anunciada em um palco montado no centro de Coronel Fabriciano por volta de meio-dia da mesma data, sendo oficializado com a publicação no Diário Oficial do dia seguinte, 29 de abril. José Orozimbo da Silva foi empossado como intendente, sendo posteriormente substituído por Délio Baetá Costa. Porém, Fernando Santos Coura foi o primeiro prefeito eleito e veio assumir o cargo em 4 de dezembro de 1965. Até 1967, encontravam-se implantados na Vila Operária os bairros Amaro Lanari, Bom Retiro, Careru, Castelo, Horto, Imbaúbas e Vila Ipanema. Dentre outros bem infraestruturais básicos, foram construídos o Colégio São Francisco Xavier em 1962 e o Hospital Márcio Cunha em 1967. Ainda sob a influência do massacre de 1963, a Usiminas adotou a partir da década de 1960 ações de recursos humanos e políticas de assistência social, tendo em vista que ser empregado na siderurgia era garantia de acesso à habitação, infraestrutura e saúde. Essa obra de arte que vocês estão vendo aí na tela é o monumento Tommy Outake de 2004, planejado a pedido da Usiminas em homenagem aos seus 41 anos. Encontra-se próximo ao local onde ocorreu o massacre de 1963, mas a sua projetora não define o significado para a obra. Parque Ipanema foi projetado com o objetivo inicial de preservar a margem do Ribeirão Ipanema, sendo um dos últimos projetos do paisagista Roberto Burle Marx, que foi contratado em 1985. A inauguração, no entanto, ocorreu gradualmente no decorrer da década de 1990. À medida em que áreas utilizadas para sua expansão foram devidamente desapropriadas, sua administração é de responsabilidade da Prefeitura de Ipatinga, tendo sido tombado como patrimônio cultural municipal no ano 2000, e desde então se tornou área de preservação ambiental permanente, a APA, sendo proibido permanentemente nestas áreas a alvenaria. O planejamento atual do Parque Ipanema teve início em 1970, quando a administração pública e a Usiminas tinham o objetivo de desenvolver um parque urbano que margeasse o Ribeirão Ipanema, que originalmente seria chamado de Vale Verde. Aliado a isso, havia por parte da população uma demanda para a construção de áreas de lazer na cidade. A área selecionada ainda não havia sido ocupada e era de propriedade da Usiminas. Estando localizado em meio aos bairros Iguaçu, Jardim Panorama, Veneza, Centro e Novo Cruzeiro,
o que facilitaria o acesso a boa parte da população. As obras foram iniciadas em 1980, com a realização da terraplanagem, drenagem, tratamento das margens do Ribeirão Ipanema, plantio de grama, arborização e locação das vias internas e da atual Avenida Roberto Burle Marques, que dá acesso ao parque. Após a paralisação das obras por alguns anos, Roberto Burle Marques foi contratado em 1985 para a idealização do projeto paisagístico. Parte da arborização plantada originalmente foi depredada durante um tempo, em que a construção foi abandonada, obrigando a realização de um replantio. A inauguração do parque ocorreu alguns poucos anos após as décadas seguintes, devido aos problemas com desapropriações de áreas ao redor, onde deveriam ser implantadas continuações do parque, algumas das quais só vieram a se consolidar na década de 2000. Integrados ao parque na mesma região foram construídos o Viveiro Municipal, concluído em 1981, o Cartódromo Emerson Fittipaldi, inaugurado em 20 de outubro de 1982, o Estádio Municipal João Lamego Neto, atual Ipatingão, inaugurado em 23 de novembro de 1982, e o Centro Esportivo e Cultural 7 de outubro, inaugurado em 1991. Também houve a inauguração da Estrada de Ferro Caminho das Águas, essa atual Maria Fumaça, em 12 de junho de 1999, e do Parque da Ciência de 29 de julho de 2000. A estrada de ferro utilizada para passageiros entre o parque e a chamada Estação Pouso de Água Limpa, bem como o Parque da Ciência, ocasionalmente se encontram desativados. E para você que não sabe de onde veio esse nome Ipatinga, eu lhes falo agora. Ipatinga vem do Tupi-Guarani, que quer dizer pouso de água limpa. E não se esqueçam, crianças, se vocês gostaram desse vídeo, façam um comentário, deixe o seu like e compartilhem esse vídeo, pois deu um mó trabalho, um trabalhão para fazer. E desde já eu agradeço a todos.